Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um estudante da área de TI, faço atualmente Sistemas de Informação na Universidade Federal de Lavras e esse semestre eu estou tendo a disciplina de Estrutura de Dados. Eu tive a disciplina de Introdução aos Algoritmos no primeiro semestre e agora no terceiro eu estou tendo essa continuação que a gente vai basicamente falar sobre, bom, algumas estruturas de dados que vão ali para além, né, só dos vetores. A gente vai estudar coisas além, por exemplo, de uma busca sequencial, uma busca binária. O que a gente vai estudar vai ser basicamente árvores, listas, filas, pilha, etc. E hoje vou ter uma prova e eu tive uma ideia de forma de estudo, que é fazer um conteúdo aqui sobre listas, vetores e hash, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente ter como base o livro Entendendo Algoritmos, que é um livro que eu recomendo bastante. Ele é muito didático, eu comecei a ler ele durante as minhas férias, antes do início desse semestre. Então, quando eu fui ver pela, entre aspas, primeira vez estrutura de dados, eu já tinha uma noção básica. Beleza? Então, eu recomendo, eu acho muito legal. Acho um livro muito bom. E também eu estou tomando como base as aulas do meu curso da faculdade, que estão disponíveis aí no YouTube. E é isso, pessoal. Eu não vou pegar nenhum conteúdo da instituição, deixando claro. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente uma abstração minha de todas as coisas que eu já estudei aí, beleza? De todas as fontes de estudo que eu já tomei. E não vai ser nada muito complexo, vai ser algo de alto, vai ser uma explicação de alto nível, ou seja, não vai envolver código diretamente. Então é isso. É minha primeira vez fazendo uma apresentação assim, e a ideia é ser uma coisa bem experimental, só para ver se é uma boa forma de estudo, se talvez eu possa contribuir de alguma forma para a comunidade, para outras pessoas aí que estão estudando programação também. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente vai ver aqui três tópicos, beleza? Sobre listas. Eu coloquei listas aqui, mas no caso são listas de vetores, que seria o que são listas, o que são vetores e listas versus vetores. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são listas? Listas são estruturas de dados que armazenam variáveis homogêneas e ordenadas. Como assim? No caso, o que são variáveis homogêneas? São variáveis que contêm dados de um mesmo tipo. Ou seja, vamos dizer que você tem uma lista de nomes para guardar. Concorda comigo que, no caso, se a gente fosse passar isso para qualquer linguagem de programação que fosse, seriam strings, certo? Seriam ali sequências de caracteres que você quer armazenar em algum lugar, certo? Então, uma forma de fazer isso seriam com listas. E no caso, ordenadas seria porque a gente sabe o início dessa lista e o final. Não necessariamente os dados ali estão ordenados, mas a gente tem duas pontas para se orientar aí, beleza? Então, ela é uma estrutura de dados que já é, por natureza, dinâmica. Por quê? Ela não tem um limite. Isso tem relação com a forma com que os dados são armazenados na memória. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Listas são basicamente assim. Geralmente, a implementação que a gente tem de listas usa uma outra estruturazinha chamada nós. Um nó, basicamente, é como se fosse um nó se conecta a outro, resumidamente. Eu vou mostrar aqui, ó. O que é um nó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um nó, ele basicamente, ó, vamos dizer aqui, ó. Isso aqui. Opa, deixa eu passar aqui um pouquinho pro lado. Ó, isso aqui é uma lista, vamos dizer. No caso não tá muito bonitinho, mas enfim, deu pra entender. É esse quadrado aqui, o que tá dentro do quadrado. Aqui a gente tem um nó. Aí que no caso ele teria um dado, que seria esse aqui, do tipo int, que seria um número inteiro, certo? Então seria, por exemplo, o número um. E esse nó tem um ponteiro que aponta para um próximo nó. De modo que, em algum momento, a gente vai chegar ao fim, né, dessa sequência de nós, que no caso seria um valor nulo. Valor nulo. É, e aí, basicamente, o que isso quer dizer em termos na memória, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente está tratando de uma lista,
A gente pode imaginar que a gente tá aí numa sala de cinema, beleza? Vamos dizer assim, ó, ô gurizada, vamos assistir Vingadores Ultimato, sei lá. Na minha época de adolescente, esse filme era um arraso. Não que eu esteja muito longe da minha época de adolescente, né? Sou novinho. Mas vamos dizer assim, foi você e mais quatro amigos seus. Chegando no cinema, vocês falam assim, ó, galera, vamos sentar aí onde der. Não tem como todo mundo sentar junto, então senta onde der, beleza? E aí, pô, tá vendo aqui, ó? Vocês são essas carinhas felizes. Vocês estão bem assim, espalhados, né? Tem um cara na primeira fileira, tem outro lá na terceira, tem outros três aqui na fileira do meio. Percebe que vocês não estão armazenados, né? No sentido ali. Não estão juntos todos em uma fileira só, assim, ó. Pois é. Então, no caso, a lista ela tem uma parte muito positiva que ela meio que otimiza o espaço da memória. Então, ela não precisa que os dados estejam armazenados de uma forma muito restrita, muito um, 2, 3, 4, 5, sabe? Tipo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não, pode estar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Onde tiver espaço, você pode armazenar dado. E a grande diferença com relação aos vetores é que os vetores não seguem essa mesma lógica. Agora eu vou explicar um pouquinho dos vetores, vou mostrar a analogia também dos vetores e você vai ver a diferença conflitante dos dois, né? Os vetores, assim como as listas, também têm a premissa básica de armazenar elementos homogêneos, ou seja, elementos do mesmo tipo. Strings, números inteiros, caracteres, enfim. É, Só que, de maneira diferente das listas, eles armazenam de forma contígua na memória. O que é de forma contígua? É de maneira sequencial. Não sequencial de, tipo assim, num sentido ordenado. Mas sequencial no sentido de que um elemento tem que estar ao lado do outro. Assim, literalmente ao lado do outro, certo? Então, para você definir um vetor, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, ó. Outro cenário no cinema. Nesse caso, vamos dizer que o nosso vetor tem seis elementos. Ele não caberia nessa primeira fileira, certo? Porque todos os elementos têm que estar um ao lado do outro, tá vendo? Então, no caso, eu teria que pegar uma outra fileira como essa segunda aqui, só que vazia para poder armazenar. Então, se a gente tivesse cinco elementos, por exemplo, daria para armazenar aqui nessa primeira fileira perfeitamente. Qual é a vantagem dos vetores com relação às listas? Os vetores, como eu disse, são uma estrutura de dados mais rígida, mais restrita, porque você tem que delimitar muito bem quantos elementos você quer guardar para que a memória possa pensar assim, ó, esse bloco de elementos aqui, onde que eu posso guardar ele? Esse número aqui, esses cinco rapazes aqui entrando para assistir o filme, onde que eles podem ficar todos juntos, sabe? Então, seria algo nesse sentido. Já a lista, como eu disse, ela otimiza isso. Então, por exemplo, poderia ficar uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, 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 enfim. E no sentido da lista, por exemplo, se a gente tiver aqui um nó, se a gente quiser adicionar um outro nó, a gente simplesmente pega aqui onde está nulo, certo? E coloca outro nó aqui, ó. Coloca aqui, ó, o número, sei lá, 4. E aí ele vai apontar para nulo agora, porque acabou a lista, entende? Então, agora se a gente fosse pegar um vetor tradicional, por exemplo, do C++, seria algo mais ou menos assim, ó. Então todos os elementos unidos, certo? Um do lado do outro ali na memória. Vamos dizer que é um vetor com as quatro posições. Então a gente teria o índice 0, que começa do zero a contagem, um, 2 e 3. Então a gente teria esse vetor em quatro posições. Se a gente quisesse adicionar mais um aqui, a gente teria que pegar esses três elementos e copiar para um novo vetor, sabe? Então a gente teria que copiar para um novo vetor com as cinco posições. Que aí seria 1, 0, 1, 2, 3 e 4. A gente teria que copiar esses elementos aqui para cá. E aqui a gente teria que adicionar o nosso novo elemento, certo? Então é uma operação que custa muito mais do ponto de vista ali de memória. Só que qual é a vantagem do vetor? Vamos dizer aqui na lista que eu quero recuperar o elemento 4. Até mudar a cor aqui. Ó, eu quero recuperar o elemento 4. Né? Esse elemento aqui, ó. Quero saber
Vamos dizer que eu estou fazendo uma busca pelo elemento 4. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar, ó, primeiro nó, 1. 1 é diferente de 4. Ou seja, eu vou ter que ir pro próximo nó. 2. 2 é diferente de 4. Tem que ir pro próximo nó. 4. 4 é igual a 4. É isso aqui. Certo? É, então, agora vamos dizer que a gente fosse fazer uma busca aqui e a gente quisesse acessar, sei lá, o elemento da posição 3. A gente tá falando aqui da posição, né? Foi um exemplo meio ruim, mas aqui. Vamos dizer que aqui a gente quer achar o elemento da terceira posição, tá? Não precisa ser necessariamente 4. A gente teria que percorrer todos os elementos da lista encadeada até chegar no quarto, certo? Já aqui, se a gente quisesse chegar aqui no elemento da posição 3, vamos dizer que a gente está trabalhando. Tanto faz o vetor aqui, mas vamos dizer que a gente está trabalhando com esse. A gente simplesmente informa ao vetor qual acessão, onde a gente quer acessar, né? E ele vai dizer pra gente, sabe? Tipo, ele vai acessar instantaneamente porque ele já sabe onde esse elemento está na memória, entende? Então já tá claro para a máquina. Errei aqui. Deixa eu clicar aqui na apresentação de novo, galera. Então, aqui a gente tem listadas algumas das diferenças. Aqui está uma estrutura básica, né, de como seria uma lista. Eu desenhei uma semelhante ali também, né? Geralmente em listas a gente tem um ponteiro apontando para o primeiro nó, para a gente ter uma demarcação do início da lista, e um ponteiro apontando para o final, para a gente saber também onde a lista vai acabar, né? Qual elemento vai apontar para null. E aí eu estou aqui dando um exemplo de uma lista simplesmente encadeada. O que é uma lista simplesmente encadeada e o que é uma lista duplamente encadeada. Então, uma lista simplesmente encadeada, um nó vai apontar para o próximo. Opa, igual que a gente estava falando antes, certo? E uma duplamente? Vou colocar aqui nó 1 e nó 2 para deixar claro que são nós diferentes. Agora, em uma lista duplamente. Uma lista duplamente, por sua vez, duplamente cadeada, a gente teria, novamente, dois nós, por exemplo, certo? Um exemplo aqui. Mas um nó, ele não iria apontar simplesmente, assim, não teria só essa sinalização. A gente teria também o nó posterior apontando para o nó anterior. Ou seja, enquanto aqui a gente só aponta para o próximo nó, até a gente chegar em null, aqui a gente aponta para frente e para trás. Ou seja, esse aqui é o nó 1, o próximo nó do nó 1 é o nó 2. Mas o nó anterior do nó 2 é o nó 1, tá apontado aqui. Mas o final vai seguir sendo, né, apontando aqui para null, certo? Então, é isso. Agora vamos dar mais uma olhadinha aqui. Eu creio que não tenha mais nada aqui para ser dito. É, o que é importante mencionar novamente? Qual é a maior diferença, então, do array para array, no caso vetor, para a lista? Primeira coisa, a leitura, né? A leitura em um vetor é mais fácil porque a gente simplesmente informa a posição e pode acessar, tipo, para quem conhece notação Big O, seria O de 1, certo? Agora, ou seja, praticamente instantaneamente. Agora, em uma lista, a gente teria que percorrer a lista até chegar no elemento que a gente quer. Então, se a gente quisesse o último elemento, a gente teria que percorrer N nós até chegar ao último. Claro, a gente poderia também, se a gente tivesse um ponteiro aqui chamado último, a gente poderia só pesquisar aí, né? Mas vocês entenderam. E o que isso tem a ver com o hash? Aqui eu já não tenho muito bem preparado, não tô com um slidezinho bonitinho, mas o que a gente tem aqui de hash? Hash é basicamente o seguinte, vamos lá. A gente vai ter um input, ou seja, uma entrada, um processamento e um output. E o que vai ser esse input, esse processamento e esse output? Vamos tentar entender? No contexto do hash, é o seguinte: o hash
ele a ideia dele é unir o que há de melhor na lista e no vetor. Ou seja, ele é dinamicamente. Ele é. Bom, ele não é uma estrutura de dados estática, ou seja, não há um limite ali, a não ser que sua memória não aguente, certo? E a velocidade dele de acessar é muito rápida. Em Big O seria O de N. Por quê? O que ele faz? Ele vai ser basicamente um array de listas. Como assim? Meus desenhos são meio feios, mas enfim. Ó, vamos dizer que a gente tem um hash, beleza? Qual seria o input? Vamos dizer que o input vai ser a palavra sapo. É uma string. O que eu vou fazer com essa palavra sapo? Eu vou fazer ela passar por um processamento. Qual é o processamento? Uma função hash. O que é uma função hash? É basicamente uma forma de a gente transformar matematicamente uma entrada em uma posição elegível aqui no nosso vetor para a gente armazenar o elemento. Então, pessoal, digamos aí, né? A gente tem a palavra sapo e ela vai passar pela função hash e a gente vai ter aí uma saída, né? O que seria a saída? A posição que a palavra sapo vai ocupar na nossa tabela hash, certo? Então, aqui, no caso, isso aqui seria uma fórmula matemática, certo, pessoal? Eu não vou, não sei uma agora de cor, né? Eu sei uma para números inteiros que a gente poderia aplicar aqui, mas como eu já escolhi uma palavra, então eu vou dizer que, basicamente, que a palavra sapo teria, sei lá, a saída depois da função hash ali, a saída é, sei lá, 3. Então vamos dizer que, ó, aqui a gente tem a palavra sapo. Ok. Então vamos dizer que a gente coloca outra palavra, a palavra maçã. Ela vai ter que ter outra saída idealmente, porque se tiver a mesma saída, o que a gente vai ter é o que a gente chama de colisão. Então, vamos dizer aqui que a palavra maçã também teve a saída 3. O que que a gente vai ter? Um problema, certo? Porque aqui já tem uma palavra. Como a gente vai adicionar duas palavras aí, né? E aí tem formas de a gente tratar isso, que é o chamado tratamento de colisão. E aí tem algumas formas, né? Uma delas seria, por exemplo, por encadeamento, mas também tem a forma por endereçamento aberto, beleza? Acho que aqui não tá mostrando não, acho que tá só encadeamento, mas esse aqui é um exemplo, beleza? São das minhas anotações da faculdade, então o que está disponível aqui de slide, na verdade, é da videoaula de um professor meu, tá no README aqui do repositório, beleza? Professor Joaquim Quinteiro Shoa, recomendo que assistam, mas voltando aqui. Qual é a diferença do endereçamento aberto para o encadeamento, né? Se a gente fosse fazer um endereçamento aberto, o que a gente faria é o seguinte: aqui está a palavra sapo, eu quero colocar maçã na palavra 3. Não posso colocá-la aqui, então vou colocar na próxima posição disponível. Então seria aqui a posição 4, maçã, certo? Agora, digamos que eu fosse fazer pelo, é, pelo encadeamento. O que a gente faria é pegar essa posição 3 aqui, que no caso todas seriam listas, certo? A diferença é que eu iria inserir, por exemplo, se a lista aqui está vazia. Se eu inserir um elemento aqui, vai ser na primeira posição da lista. Então não vou precisar de nenhum outro nó, sabe? Aqui vai apontar para null, certo? No caso aqui, ó, a gente teria que criar um novo nó e colocar a palavra maçã. Então quando a gente fosse acessar aqui a posição 3, a gente teria que percorrer essa lista para checar a palavra que a gente quer, certo? Porque vamos dizer assim, a gente está fazendo uma busca pela palavra maçã. Então a gente iria pesquisar, iria colocar lá, né? Para a gente fazer uma busca, é uma coisa semelhante. A gente coloca a chave, que no caso seria, por exemplo, a palavra maçã. Ela vai passar pela função hash. E depois disso, a gente vai ter a posição que a palavra ocupa. Só que no caso, como
quando a gente chegar aqui, a primeira testagem que a gente geralmente faz em uma lista é o seguinte: a lista aqui, 3, ela é diferente de null? Ou seja, ela está vazia? Sim, já tem uma palavra aqui. Ok, essa palavra é a palavra que eu estou procurando? Não. Então aí a gente vai passar para próxima posição da lista, né? O próximo nó. A gente vai checar de novo. Essa palavra aqui é a palavra que eu estou procurando? É. Ó, beleza, achei uma palavra. Então, eu acho que isso é o básico aí de hash que eu tenho para dizer. Hash é muito usado para criptografia. E, enfim, pessoal, bons estudos aí. E acho que é isso que eu posso colaborar aí. Beleza? Obrigado. Ah, e outra coisa. Novamente, vou só fazer o jabazinho, né? Peço que dê uma olhada aqui no repositório, caso tenham interesse. Tem muita coisa, tem muito exercício, muitas anotações minhas, algumas à mão, enfim, tem alguns exercícios também de Elite Code, várias anotações em Markdown, por exemplo. Aqui, ó, tem uma anotação de fila que eu fiz um exemplo também, o Banco do Limoeiro, enfim. E aqui tem mais conteúdo, né? Tem alguns dos lugares que eu estudei, tem o curso CS50, que é bem legal. Tem o curso de Estrutura de Dados com C++, que é o curso da UFLA, que eu tô tomando como base aí também. Tem alguns livros aí, se não me engano, em algum lugar eu cito eles. Aqui, ó, Divinos Livros Entendendo Algoritmos. Então, agradeço, pessoal. Falou, hein? Muito obrigado.